Fala, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por estar sempre com a gente. Eu quero agradecer sempre a presença de todos vocês, é um enorme prazer para todos nós. Quero agradecer as pessoas que estão sempre nos ajudando. Obrigado, gratidão, ajudando nossa família, apoiando esses canais e generalizando a tudo e a todos. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Eu estou hoje aqui, né? Eu tenho um convidado especial, que é o Michael, né? O Michael Marins, né? Fala um oi pra galera. E aí, galera? Ah, ok, o Michael. Tá bom, Michael? Tá bom? Bem. A mão do Michael é maior do que a minha. E o Michael é um adolescente muito especial, né? Ele possui a paranormalidade que eu tenho, só que o grau dele é muito mais elevado do que a minha. Mas porém ele não tem a experiência de vivência espiritual que eu tenho, ele não tem ainda, né? Mas passa por muitas experiências e eu estou treinando, né? Treinando para que, quem sabe, futuramente, um dia, né? Isso já foi revelado para ele por algumas raças, que ele poderia no futuro um dia estar fazendo esse trabalho, né? Eu até falo que algumas pessoas, né, podem pensar, poxa, mas Marcelo é tão top, é tão legal, tão super, né? Não, eu tenho as minhas limitações, eu sou um cara limitado, entendeu? Justamente por alguns quesitos astrais. E eu sei que com as informações que eu passo, muitas pessoas falam, poxa, falta mais, né? Falta mais. Eu não vou conseguir ir embora, Marcelo, até agora. E realmente muitas pessoas não conseguirão se libertar com as informações que eu trago. As informações que eu trago ajudam elas a questionar. Mas, às vezes, falta em mim e não me será dado, né, de uma certa forma, a possibilidade de levar vocês embora da Terra. Né? Eu reconheço, tenho minhas limitações. Eu tenho muita vivência num certo limite nível astral. Ao contrário, por exemplo, o Michael não tem vivência praticamente nenhuma, mas as experiências astrais dele são esmagadoras em relação às que eu tenho. Então, por isso, às vezes, quem sabe, aquele detalhe que falta para você ir embora, se libertar, às vezes, quem sabe, não será ele que futuramente um dia não irá trazer. Porque as experiências dele são muito, pela idade dele, muito mais além do que as minhas. E certas coisas que ele vivencia são mais fortes do que eu já vivenciei até hoje. Então eu tenho trabalhado com ele, tenho ajudado ele, treinado ele, né, para que ele dê talvez a vocês o que falta. Às vezes o que eu vou dar não será o suficiente para vocês irem embora. Precisará de talvez algo a mais. Talvez ele já foi cogitado não por mim, mas por outros seres no futuro, ele fazer esse trabalho e assim talvez trazer o detalhe que falta para desprender a maioria de vocês para ir embora. Eu tô aqui com ele, né? Michael é um menino muito inteligente, né? Pra vocês terem uma ideia, o Michael ele é turista nas escolas, né? Você passou de ano? Passou de ano? Passei. Parabéns, passou de ano. Quantas faltas você teve esse ano na escola? Mais de 100. Mais de 100 faltas? Mais. O ano passado o Mike teve que fazer recuperação por falta. O Mike vai na escola só no dia da prova. E foi lá e fez a prova e os moleques ficam tudo revoltados porque ele só vai no dia da prova e passa, né? Não, mas de onde você aprende essas matérias? No astral? Você não vai na escola, você não estuda. Ai, mas é questão fácil, né? O material dele já serve por 2, 3 anos. Não escreve nos cadernos. Mas o que acontece, né? O Michael é aquele cara que vira à noite jogando nos videogames dele aqui.
e dorme de dia. Virou vampiro, né? De dia ele dorme nas férias e à noite ele joga. E o Michael, às vezes, ele acorda muito nervoso e muito irritado. Às vezes não tá pra, digamos, dizer assim, ei, Michael, bom dia. Não, me deixa em paz, não quero conversar Igual com foi ninguém. hoje, né? Igual foi hoje. O Michael acordou e falou, rapaz, será que eu fiz alguma coisa pra esse menino? O menino tá com a cara de bosta, o moleque tá todo, né, na dele, fechado. Ele tá muito nervoso. Nervoso. E quando isso acontece, é porque existe alguma coisa que ele viu no astral e que deixou ele muito... Ele falou assim, eu tô pensativo. Eu tô pensativo em algumas coisas, pai. Então você me conta. Eu sempre estou em segundo lugar, né? Quando ele vai me contar as experiências, ele já cantou pra mãe dele de velho. Mas, enquanto eu estava fazendo o último vídeo, gravando, ele estava conversando com a mãe dele, que foi perguntar o porquê dele estar tão irritado e tão nervoso. E ele falou, poxa, eu estou muito pensativo, eu estou muito refletindo. E eu queria deixar um recado para as mães que acompanham o seu trabalho, pai. Eu refleti e eu gostaria de deixar um recado. Falei, então, meu filho, então você pode usar à vontade, o canal já é seu também, né? E aí ele veio me contar a experiência que ele teve e o que aconteceu para ele acordar tudo nervoso, né? E pode começar, pode contar o que aconteceu, pode contar do jeito que você me contou. Tá, primeiro dar recado, depois contar. Ou Isso, primeiro conta, depois eu dou recado. faz da forma que você achar que você deve fazer. Sinta dentro de você. Tá, foi assim. Eu tive uma experiência que eu tava num lugar, um corredor que era só a extensão do corredor era um galpão gigante. Era muito grande, só o corredor. Só o corredor desse do lugar lugar, que eu tava. um corredor mesmo. Um corredor normal. Era como se fosse um galpão. um galpão muito grande. E muito comprido também, né? Certo. Só que eu tava meio que escondido. Só que lá era muito breu o lugar que eu tava. Era muito escuro. Era escuro? Muito escuro. Só que, tipo assim, tinha uma sala, meio que nesse corredor tinha uma sala, que o tamanho do portal pra entrar dentro do lugar era o tamanho de uma rua. Era muito grande o lugar. Muito grande. Só que assim, era tudo escuro. Eu não consegui ter 90% das coisas que eu Tava vi. escuro. Mas tava muito escuro. Só que assim, dentro desse lugar, desse quarto que eu vi, tinha umas velas vermelhas, que eu já vou contar porque é que elas estavam ali. Velas vermelhas? Só vou contar a iluminação por enquanto. O que estava né? iluminando eram as velas Eram vermelhas? exatamente, velas vermelhas. Aí deixava penumbra. Penumbra, né? exatamente. Então, deixava por tudo causa penumbra. delas. E o lugar era muito grande e ficava penumbra porque tinha muitas velas vermelhas. Muitas. Eu acho que umas 80, 90 velas vermelhas. Era muita vela. E ficava penumbra, meio que um cinza, né? Não é aquela coisa toda escura, era um cinza o ambiente. Só que dentro desse lugar que eu não tava lá dentro não, eu ficava escondido, né? Você já vai entender o porquê. Eu ficava meio que na parede do portal do lugar, olhando lá dentro. O portal é tipo uma porta de entrada do galpão. Exatamente. Tinha um corredor e tinha um portal e você adentrava um galpão gigantesco. Sim. Que tinha essas velas vermelhas que estavam dando a condição de uma penumbra. Exatamente. Nesse ambiente muito grande. Muito grande. E mais ou menos que tamanho que era o galpão? Um 5 galpão, tá? Não, um quarto. essa seria um ambiente que lembraria de tamanho uns 5 galpões juntos. Exatamente. De tão grande o ambiente. De tão grande. O lugar. Exatamente. Aí eu ficava meio que olhando lá dentro, só que assim, eu conseguia ver lá no fundo mesmo, meio que penumbra por causa dessas velas, tinha 4 poltronas tamanho desta nossa casa aqui. Então tinha 4 poltronas, É. que era o tamanho. Uma Só poltrona uma. era do tamanho dessa casa. físico dessa casa. Dessa casa, exatamente. Só que tinha 4 lá. Eram 4? E como elas 4. estavam? Alinhadas, lado Tava da uma outra? do lado da outra, certinho assim. Então era uma do lado da outra. Uma do lado da outra. Certo. E era muito grande elas. Eu acho que só a altura da poltrona devia ter mais ou menos uns 50, 60 metros e de largura uns Eram seres muito 30, grandes. 40 metros. O que a poltrona, né? A Já vou falar poltrona dos já- seres.
E eram 4, estavam tudo uma do lado da outra, né? Só que E você via lá no fundo lá do no galpão. fundo, lá no fundo, né? Só que assim, meio que tava sentado nessas poltronas, eu tenho certeza que eram reptilianos. Eram seres Parecendo reptilianos. que lembravam reptilianos. Por que que eu falo? Porque quando eu vi o Axel, né, o reptiliano, Uhum. ele tinha o olho muito grande, né? E aquela boca com os dentes tudo serrilhado com aquela Aberta coisa... assim. Exatamente, aquela boca aberta. E esses seres tinham a boca e o olho desse jeitinho. E o olho amarelinho, O olho era amarelo. brilhante. Brilhante. Tamanho, sei lá, meio que metade dessa parede aqui. Aí você corta aqui embaixo, eu acho O olho devia ter mais ou menos 1,5 m, assim, 1,5 m só de extensão. Exatamente. Eu acho que é isso. Não, 1,80 m por aí. 1,80 1,80 m por aí. É. Só de extensão, um olho. Só a extensão do olho. E era amarelo? Amarelinho, parecendo uma lanterna, só que com o raio laser do Superman, mas Bem o sol... forte o brilho. Muito forte, muito forte. E eu consegui, porque assim, muitos seres que eu vejo que me lembram largatos, que eu falo que reptilianos, alguns eu não vejo a fenda do olho. E esses eu vi, era muito grande a fenda. O Mike falou assim, pai, o Axel, eu não vejo a fenda, eu não vejo a fenda na maioria dos reptilianos, porque ela é tão fininha e o olho é brilhante, então o brilho, ele o quê? Ele é muito forte, então assim, o Axel não se vê fenda na maioria dos reptilianos, mas nesse, pelo olho ser gigante, você viu a fenda no olho deles. Dos 4. E os 4 tinham um olho amarelinho, não era um vermelho, amarelo, era tudo verde, amarelo. Não, era amarelo, tudo amarelo. E a boca deles, os dentes, parecia cristal de tão brilhoso. Não, era muito era como brilhoso. se os dentes fossem brilhantes como um cristal, mas era branco? Branquinho. Só que, sabe aqueles dentes branquinho que faz até aquele brilho? Sim. Daquela forma. Ainda mais estava no escuro, lá tudo. Aí que brilhava. Aí que brilhava mesmo. Aí ficava... E a vestimenta deles? Pai, parecia aquelas roupas de guerra, só que na armadura. Uns trem tudo colado assim no corpo. Seria mais ou menos... Tipo a roupa do Superman, um colã. Uma roupa espacial. Exatamente, preta. Porque geralmente o pessoal retrata os reptilianos com armaduras, né? Não. Era uma roupa que pegava no corpo como um colã. E que cor que era? Preta. E vinha até o pescoço. E vinha até o pescoço? Então seria uma roupa espacial. Eu acho que não sei. Seria tipo um traje igual tipo de super-heróis. Tipo de super-herói, só que vinha até o pescoço. Não cortava aqui, que muitos cortam aqui, né? Aqui embaixo, aqui. E o deles vinha até aqui, ó, meio que um pouco embaixo do queixo. E eram tudo preta a roupa. Preta. Não era vermelha, branca, amarela, não. Era tudo breu a roupa deles. Era mais preto do que o preto do quarto. Por isso que eu sei que é deles. preto. Exatamente. Era mais escura do que a penumbra, o preto que tava ali. Exatamente. Aí ficava os 4, só que assim, meio que embaixo, perto do tornozelo desses seres que estavam sentados, porque só a parte do joelho deles, tipo do joelho até o pé deles, era o tamanho de um poste. O Michael diz, imagina você sentado numa cadeira, assim, e imagina que do joelho ao chão era um poste. Daria um poste de iluminação. Aqui em Minas, um poste geralmente é de 10 a 12 metros de altura. Então só dele sentado, do joelho ao chão, seria na proporção de um poste de iluminação pública. Só do joelho para baixo da curvatura da perna dele. Porque o Michael ele é detalhista igual eu, só que ele consegue ter mais detalhes do que eu. Ele tem mais percepção do que eu. Continua. Aí, e eles eram eu não conseguia ver a cor, por isso que eu não falei, né? Porque tava tão escuro lá, eu não via a cor. Mas eu sinto que de um que eu vi lá, que tava para ver muito penumbra, era verde. Um deles era cor verde? Verde, exatamente. Claro ou por escuro? Isso, um verde escurão. Escurão, aquele verde quase preto. Quase preto. Por isso que eu falo que é reptiliano. Porque tem semelhança, é tudo igual a reptiliano. Que eu já vi o Axel e esses seres até que parece muito, né? Só que dá muito mais medo. Aí ficava os 4. Só que no tornozelo de um desses seres ficava uma mesa, né? Na verdade era dos 4. A mesa, a expansão então a mesa estava praticamente de frente a eles assim. Exatamente, dos 4. Era mas muito a mesa grande batia no tornozelo. No tornozelo deles. Só que ficavam, acho que uns
15 metros de distância, quase Certo. colado com o tornozelo, porque eles eram muito grandes. Eles eram gigantes. Então 15 metros era 30 centímetros ali, porque era muito grande. Aí, e eu tenho certeza que eu também tava como o meu eu maior. Ele fala, pai, eu tenho certeza, eu estava no estado do meu eu maior. É. E vocês vão entender o porquê ele era o eu maior dentro daquele lugar. É, e meu eu maior ali não foi ele correndo ali dentro, sendo Certo. o foda não, ele tava escondido ali, ele tava só observando. Só que nessa mesa, igual eu falei das velas, né, da iluminação, meio que estavam contornando a mesa. Era E a uma mesa era de grande? aço, A mesa era aço. um cinza. Nada ali era pedra. Nada ali era pedra, É era como se cinza a fosse um mesa. galpão metálico. Como se fosse um galpão Não poderia metálico. ser uma nave espacial. Não poderia. O assento era metálico também? Ou era pedra, madeira, alguma coisa assim? Como assim o assento? Que eles A estavam cadeira que sentados? eles estavam sentados. Era meio que como, vamos supor, a geladeira, só que toda preta. Aí mais fazia aquele meio que brilho meio que metálico, Ah, não, sabe? a geladeira é metálica. Então era metálico, como se fosse um É, alumínio. eu vou dizer um alumínio, exatamente. Então, digamos, né? O ambiente, a mesa metálica. Assim. As poltronas Só metálicas. que preta, bem pretas. Pretas. Exatamente. O ambiente, penumbra. Penumbra. E no caso ali, eles sentados e com roupas, trajes colã pretos. Exatamente. Lembrando trajes espaciais. Exatamente. Beleza, continua. Aí, meio que contornando essa mesa, meio que parecendo metálica cinza, um cinza bem escuro. Não chegou a ser da cor da poltrona não, era um bem mais claro. Mas estava muito escuro ali, de todo jeito estava um cinza bem escuro. As cadeiras já era toda preta, né, Certo. das poltronas. Só que assim, contornando essa mesa, tinha, acho que mais ou menos, era muita vela, uma vela... Ele falou 80 velas, mas é porque aí o Michael não tem muito discernimento nisso. É, Mas ele tamanho. diz, pai, a mesa era comprida? Muito grande. Por isso que eu falo que eu não acho que não é 80 metros, era bem mais ela. Era uma mesa gigante nesse lugar. Era muito grande. E ele diz ele que em cada... na mesa ela era toda... Não tinha uma frechinha assim que não cabia um dedo, era tudo As colado velas as estavam velas. assim. Tudo, exatamente. E contornava toda a mesa. Sim, só que assim, ela não tinha igual a vela da gente que a gente coloca, porque quando a gente ligar a vela vai cair nos trem, Ela né? vai descendo, a parafina vai derretendo. Exatamente, só que era um trem muito esquisito. Essa vela não derretia. Não derretia, não Ela trem ficava exatamente. acesa e não derretia e ele estava iluminando. Tava iluminando. E as velas eram todas vermelhas. Todas vermelhas. Vermelhas. Pode Meio que continuar. laranjado escuro, sabe? Sei. Aí ficava iluminando, por isso que Você fazia... sabe por que você viu o laranjado escuro? Por causa que o ambiente é escuro e a vela que está proporcionando a luz, então a luminosidade ali da queima da vela distorce um pouco o vermelho. Ah, tá. Aí ficava meio que laranjado escuro. Aí ficava... Mano, nossa, não tinha uma brechinha que cabia nada. Era tudo colado as velas. Elas faziam fora a fora na Fora mesa. contornado, parecia um escudo ali de vela. Era muita vela. Só que dentro desse lugar, do lado dessa mesa, tinha mais ou menos umas 20 crianças. De 20? 7 anos de idade. 20 crianças de 7 anos de 7 idade. anos de idade. 7, 8, 7 anos de idade. Acho que é 7 anos de idade mesmo. Muito pequenininha mesmo. Crianças pequenininhas. Menos de 9 anos eu tenho certeza que Eram era. crianças. Crianças, criancinhas. Não é pré-adolescente, adolescente não. Era crianças. Certo. E ela ficava na frente de uns seres... Assim, eu acho que é humano aquilo ali. Você acha que é humano terráqueo? Eu acho que Tridimensional? exatamente, terráqueo. Eu tenho certeza, porque assim, eles tinham uns 2,5 metros de altura, tamanho de jogador de basquete, tamanho do LeBron James lá da Sim, NBA. eles eram altos. Muito altos eles. Eles eram brancos, eles eram escuros. Calma, Que já vou cor? falar. Só que assim, por que eu falo que eu acho que eu tava com o meu maior? Só pra dar o detalhe pras pessoas. Sim. Porque eu olhava pra eles e eles eram menor que eu ali. Então, eles mesmo sendo de uma estatura tipo um Muito LeBron grande, James, jogador é. de basquete, eles ainda eram menor do que você. Era bem menor que eu. Você era maior do que eles. Bem maior, exatamente. É mais ou menos, vamos supor, eles eram do tamanho do LeBron James, né? E vamos supor que se eu fosse pensar de um lado certo, eu sou o LeBron James e eles as pessoas normais, só pra Entendi. entender Como o se você tamanho. fosse um LeBron James e eles uma pessoa comum. Uma pessoa comum, exatamente. Então, Só que eles ali, eram altos, eles né? eram altos, exatamente. E eles ficavam tudo de capuz, parecendo que esse manto preto, um trem... Tipo um mago negro. Tipo um mago Tipo um negro. Jedi. Tipo um Jedi, exatamente.
E eles tinham uma barba meio que triangular. É um trem muito esquisito aquela barba. Ficava um trem assim, ó. Aí ficava a pontinha assim descendo. A barba vinha... Era estreita assim? Estreita. E ela vinha descendo até aqui, a barba. E parecia um trem assim, sabe? Uma barba. É um trem muito esquisito. É um triângulo a barba deles fazia. Certo. Cinza. E eles tinham meio que a expressão, dava pra ver meio que com aquela penumbra o rosto deles, pareciam velhos de 50 anos de idade. De homens de 50 anos de idade. Exatamente, coroa, sabe? Certo. E eram 3. E tinha uma mulher também. Aí eu não vi ela porque ela tava meio que virada, tava muito estranho. Eram 3 homens E uma mulher. que na sua concepção eram humanos encarnados da terceira Sim. dimensão, altos, vestido com capuz, né, tipo um Jedi do Star Wars e tipo um mago, com uma barba. Todos os 3 eram a barba igual? Todos 3, igualzinho, idêntico, parecia clone. Assim. E uma mulher que você não identificou porque ela estava de costas. Exatamente. E um ambiente com umas 20 crianças. Umas 20 na crianças. idade dos 7, 9 anos. 7 E essas crianças estavam com eles? estavam com esses 3. Sim. Só que agora que vai ficar pesado, né, o assunto. Porque assim, essas crianças, elas me viam. Eu tava meio que com a cabeça olhando lá dentro. E elas perguntavam pra esses homens de capuz. E elas ficavam, o que você vai fazer comigo? O que você vai fazer? Sabe? Perguntando, mas elas estavam pra eles. As crianças. As crianças. Só que aqueles seres que estavam de meio que na poltrona, esses caras eu não via eles. Ah, então esses homens Não vi os da estavam poltrona. no ambiente, mas eles não viam essas poltronas e esses seres não via. lagartos Não gigantescos. viam, não viam. E as crianças estavam assustadas? Estavam, e eu acho que as crianças viram esses seres também. Você acha que elas viram? Acho que elas viram. Porque Porque- muitas estavam descosta, parece meio que com medo, sabe? Ah, elas estavam de costas para os seres. Os seres na poltrona. E tava me olhando. Elas não queriam olhar para trás? Não queriam olhar pra trás. Tava meio que enfileiradas assim, não queria olhar pra trás. Ah, E elas ficavam. Eu tenho certeza que elas viram ele, aqueles seres da poltrona, e me viram. Porque eu tava meio que olhando assim com a metade do meu pescoço pra porta, sim. Exatamente. E elas ficavam olhando pra mim e ficavam assim. elas te viam então? Me viam, e elas ficavam assim, ó, me ajuda, moço, me ajuda, desse jeito, muito estranho, né? E eu ficava olhando assim, eu não fazia nada, eu ficava só observando aquilo. E aqui esse cara ficava assim, ó, para de pedir ajuda, para de pedir, ninguém vai te ajudar não. E eles ficavam tentando me caçar ali onde elas estavam olhando. Eles estavam tentando ver que, tipo assim, pra quem que ela está pedindo ajuda? Eles não viam Exatamente, você. Não me viam. Eles não viam os seres e não viam Não me você. viam. Porque vocês eram seres que somente os olhos astrais podiam enxergar. Lembra quando eu disse pra vocês que criança vê alienígena, criança vê ser da dimensão do espelho, criança vê espírito, criança vê desencarnado? Eu já expliquei em detalhes a respeito das crianças para vocês. Então as crianças viam aqueles seres e conseguiam ver o Michael com que ele era um eu maior. Mas os homens, os encarnados, não enxergavam os seres, não sabiam que eles estavam ali. Michael tem pai, era aquela sensação de tipo assim, eu tenho fé que tem alguém aqui. Eu sinto que tá aqui, mas não vê. E as crianças pedindo ajuda pro Michael, ou pro eu maior, e eles irritados caçando, tipo assim, onde ela tá pedindo ajuda? Era assim a sensação? Exatamente. E elas estavam bem assustadas ali. Chorando? Não sabia. Não, elas não estavam chorando nessa parte. Elas estavam tipo, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Só que tem um lá que quando eu acordei, eu juro pra você, quando eu for passar de um voo, bater nesse cara. Porque eu fiquei com muito ódio. Porque assim, um deles que era o. Eu acho que era o principal daquele grupo. Deles. Daquele grupo ali que tava ali. Ele que tava falando pro menino parar, né? Só que esse menino continuou pedindo, só que ficou com tanta raiva o desse menino pedindo ajuda. Sim. Os outros pararam? O qual? Que você As tá outras falando? crianças pararam de te pedir ajuda? Pararam. E ele continuou insistidamente Menino, te exatamente. pedindo ajuda. Ficava me gritando lá, me chamando, moço, me ajuda, moço, vem cá, desse jeito. E o cara irritou com ele. E o cara irritou. Só que nessa hora que esse bosta irritou com essas crianças, ele catou a cabeça desse menino, mas acertou com tanta força meio que na quina dessa mesa, e essa criança começou a dar convulsão. Ela começou meio que faltando ar pra ela respirar. Nossa, mas me deu um ódio tão Mas ele grande. bateu a testa dela na mesa Na com testa muita dela força. na mesa, com muita força. Ele fez assim, ó, bum, com muita força na mesa. E ele ficou, mas não tinha reação. Por isso, tipo assim,
Pra mim, aquilo ali não era humano, que cara, pra ele ter feito aquilo. Cara, você fala da frieza. Da frieza, gente. Não tem como um humano ser tão frio daquele jeito. Mas tem, Mike, infelizmente. Infelizmente, O humano é Pra assim. ele, O humano é assim. Minha mãe falou que eu falei, mãe, não é possível, mãe. Ela, não, Mike, infelizmente tem ele muita coisa até costuma pior. acreditar que existe. Humanos assim. Mas continua. Aí, e os outros também não ficavam chocados com o que aquele cara tava fazendo. Os que estavam com ele. Os que estavam com ele, eles ficavam só olhando, né? Só que essas crianças, elas ficavam meio que paradas. A hora que ele acertou a cabeça dessa criança na quina, as outras travou e ficou com o olho arregaladinho. Olhando. Elas assustou? Assustou, tipo, travou o corpo assim. Tipo, As outras crianças. ficaram com e ficaram medo. olhando aquilo lá. Exatamente. Só que esse menino, gente, ele ainda continuou dando convulsão, só que ele ainda tava me chamando, um trem muito esquisito. Ele tava dando convulsão e ainda te Me chamou- pedindo ajuda. Pô, desse jeito, um trem muito esquisito. É um trem muito esquisito. Eu fiquei com tanta raiva. Só que esse cara aí catou o braço desse menino que tava dando convulsão, ele colocou na mesa assim, ó. Ele colocou o braço dele em cima da Na mesa. mesa. Pai, eu não sei como é que ele teve aquela força. Ele tirou uma força, aquilo ali não é uma força humana. Ele só puxou o braço, ele não enfiou uma faca, cortou. Ele só puxou, tipo assim, ó, tá. Ele puxou, arrancou o braço. daqui menino, E ainda né? vivo ele. E aí ele vivo, o menino gritando lá, chorando e ainda continuou me chamando. Aí teve uma hora que o menino parou, eu acho que morreu, não sei, não faço ideia, né? E ele ficou meio que esquartejando aquele menino, só que não tava com faca, eles não tinham faca ali. Eles rasgavam. Eles rasgavam um pedaço do... Despedaçavam o corpo deles. Exatamente. Mas e aí, as outras crianças? Os outros começaram a participar disso? Como assim? Os outros Sim. humanos? Os outros que estavam ali, humanos, do grupo desse Do cara. grupo desse cara. Eles catavam as outras crianças, só que um deles pegava 2, 3 e jogava na mesa, lá em cima da mesa delas vivas. E ficava Eles abrindo estavam elas. esquartejando, regaçando elas dentro da mesa. Detalhe, como é que era a mesa? Cinza. Cinza. E cheio de quê? Velas vermelhas. Elas circundavam de velas, como se fosse Só uma que banheira. no meio dessa mesa tinha um símbolo que não é pentagrama. Ele falou assim, pai, não é esse símbolozinho aí É. que os pessoal da magia negra usa pentagrama, não. Era um símbolo que eu não tenho certeza que não existe nessa terra. Não existe. Tava no meio da... No meio da mesa. E aí você até me explicou que eles fizeram? Eles ficaram todos juntos ou se espalharam? Ah, quando eles começavam a arrancar os pedaços das crianças, quando eles... Mano, eles não deixaram nenhuma viva. Mataram Nenhuma. todas. Mataram todas. Que eles jogou em cima daquela mesa. Um ficou me parecendo naquele filme que um personagem fica no norte, sul, sabe? Mike disse que eles ficaram em pontos estratégicos. Da mesa. Norte, sul, leste, oeste da mesa. Em pontos estratégicos. Exatamente. Eles estavam assim. Exatamente. E as crianças ali. Aham. E eles começavam a esquartejar, arrebentar, rasgá-las. E o que mais acontecia? Só que quando ele jogou, uns ficava tirando fora da mesa, eles quartejavam fora da mesa. E eles ficavam jogando lá em cima da mesa. Alguns eles regaçavam elas, jogavam lá dentro da mesa, mas tinham crianças que eles jogavam inteiras e começavam a esquartejar na mesa. Exatamente. Só que dava pra escutar aquele barulho de serpente, que eu olhava pra aqueles seres Vinha daqueles seres. e eu tenho certeza que aquilo tudo, aqueles seres estavam não vou falar satisfatórios, sabe? Estavam se satisfazendo Com aquela em cena. ver aquela cena. Porque Chegava está- a fazer barulho de serpente, De serpente, alguma o coisa. trem- Tipo assim, Que delícia, sabe? O trem... Exatamente. como se fosse uma euforia, Uma euforia. daqueles Aham, seres. exatamente. Rasgando aquelas crianças e jogando em cima da mesa. Mas quando eles começaram a fazer esses barulhos, quando eu olhei pra aqueles seres, veio na minha mente, eu até perguntei pra minha mãe. Mas aí tem um detalhe. Na hora que as crianças estavam, o que eles estavam falando e fazendo, esses homens? Os homens lá e a mulher também? Sim. Ah, tá. Eles jogou as crianças em cima da mesa, ficaram no ponto estratégico, né, que você falou? Ficaram em pontos estratégicos, Exatamente. você explicou. Uhum. E eles começaram do nada a falar. Na moral, essa dica serve até pra quem assiste Naruto aí, que fica fazendo os selos de mão aí, né? Eles ficavam tipo. E fazendo uns movimentos de Então mão. essas pessoas estavam falando um linguajar estranho. linguajar estranho. E fazendo sinais, símbolos com as mãos, com as crianças todas ali sendo esquartejadas e mortas. Aham. Sabe no filme do Senhor dos Anéis, que mostra muitos... O Gandalf, uma mulher... Tem uma mulher lá que do nada ela fica incorporando trem, que ela fica... Os crunch, que fala um trem muito esquisito. Mais ou menos aquele aquele estilo. linguajar, mais ou menos aquele estilo. Exatamente. E aí, E eles na hora que faziam selos de mão você quando escutava um barulho vindo
desses seres Meio que de como, cobra. como um estado de euforia. Está de euforia. E aí, tudo bem. Agora você põe a cereja no bolo. Detalhe. Detalhe. O Michael, acreditem se quiser, nunca ouviu esse nome aqui dentro de casa. Porque quando eu comecei os chamados a despertar, o Michael, ele era muito pequeno. O Michael, recente, em novembro agora, ele completou 15 anos. Então ele tinha 11 anos de idade. E o Michael só foi chamado para o trabalho de despertar Com essa idade agora. agora com uns 14 anos, não foi? O que deve ter o quê? Uns 3 meses? Tem pouco tempo, pouquíssimo. Nós vamos contar como é que ele foi chamado para o despertar de consciência. Mas o Michael, ele nunca tinha ouvido falar esse nome. Quando esses seres estavam ali, que você olhou... Parecia fazendo, sabe nos Vikings quando eles começam a tocar tambor? Só que neles vi um barulho de serpente. Era um tanto... exatamente, tem de jeito. E qual foi o nome que você ouviu? Que eu perguntei pra minha mãe. Eu Ele não perguntou pra sabia. mãe dele, o que é isso? Foi, porque eu não sabia que era raça até minha mãe responder, né? Na hora que você tava fazendo Eu tava fazendo uma gravação anteriormente, falando sobre até ela brincando das aí eu tava eras e tudo. grilada, aí minha mãe chegou em mim e ficou perguntando, né? Eu falei pra ela que eu tô muito pensativa, eu fui contar Sim. pra ela, né, mãe? E aí, ele perguntou, mãe, esse nome. o que é Então, isso? qual é o nome daqueles seres que estavam de serpentes gigantescos que estavam comprazendo disso, que lembra uma nave espacial? Quando eles começaram a fazer esse barulho, parecendo um ritual, assim, de cobra, a hora que eu olhei pra eles, eu acho que foi até meu irmão maior que E o falou aquele Michael nome, não sei. disse que eles te olhavam, né? Me olhavam. Eles, quando as assim, meninas estavam cara, o que chorando, você tá fazendo aqui? Vai mudar porra nenhuma, quando né? as crianças estavam chorando, o Michael disse que eles olhavam pro Michael. Tipo assim, eles estavam assim, e eles olhavam pro Michael, e voltavam, e olhavam pra ele. Era mais ou menos assim? E você sentia, tipo assim, que tipo, você estava assim, que você não pode fazer nada? Você Uma não coisa pode fazer nada, você vai tá olhando à toa, né? Porque aqui você tá fazendo porra nenhuma, você não vai mudar nada. E qual é o nome desses seres? Quando eles fez aquele barulho, que era um ritual pela aquele chacoalha que é trem de cobra, veio o nome na minha mente, Anunnakis. Anunnakis. Exatamente. Pois. Mas eu repito. Sabe quando você fala dentro de uma caverna que vai fazendo eco? Anunnakis. Assim? Esse trem de jeito. E aí ele perguntou pra mãe dele o que é Anunnaki. Porque ele nunca ouviu esse nome aqui dentro de casa, porque quando eu fiz os vídeos sobre os Anunnakis, ele era muito pequeno. 2016, né? E o Michael até um ano atrás não queria nem saber. Eu fiz os vídeos dos Anunnakis e acabou. Falei sobre os Anunnakis em 2017, mas meus meninos nem queriam nem saber o que era despertar de consciência. E ele perguntou, mãe, o que é Anunnaki? E aí ele chegou em mim e falou assim, mas pai, o que são os Anunnakis? Aqueles seres eram os Anunnakis que estavam fazendo aquilo com aquelas crianças. Anunnakis. E foi muito nítido o nome deles ecoando. E eles olhando para mim. E aí, qual seria a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas? Tá. A primeira é para esse pessoal que compra pedras de... Qual é o nome que você falou hoje? É porque, olha só que interessante, o Michael tá aqui. O Michael ainda vai ser um exímio comunicador, mas é uma criança ainda. Mas o Michael disse, pai, aqui em casa tem alguma coisa que possa abrir portais? E eu falei, filho, aqui não tem. Pai, porque eu queria um dia falar para as pessoas não deixarem produtos que eles compram, esses negócios que parecem pirâmide, que brilha. Aí eu já liguei, orgonites, não compra esses orgonites, esses cristais que são de ETs, que são de pessoas que compram, vendem falando que está energizado. Esses Zé Ruela aí que fica fingindo que é proteção. Fala para as pessoas não comprar isso. Se tiver dentro de casa, joga fora. Porque, pai, eu descobri
que esses seres entram nas casas das pessoas, raptam elas por esses negócios que abrem portais. Não foi isso? Esses cristais, essas pedras, né? Exatamente. E o segundo recado é pra vocês, mães, pais aí, que têm filhos, né? Não desafiem esses seres, não duvide deles, não zombem deles, não... qual é o nome que você falou lá? Deboche. Debocham O pessoal fala... os lagartixas. Chamam os reptilianos de né? lagartixas. Gente. Humano idiota. Cara. Imbecil. Aí o filho some, vem o câncer, o desemprego, vem tudo quanto é desgraça na sua vida, e não culpe o diabo, seu imbecil, porque nenhum ser de luz que não existe vai te salvar. Você é um babaca, porque você é um cego que não sabe nem da onde veio, nem pra onde vai. E você, tipo, os lagartixas, você tá louco, cara, você tá fudido. Você tá arregaçado no meio. Não se brinca com esses seres. O Michael viu quem são esses seres. Hoje eu falei, meu Deus, eu tenho que falar pro meu pai dar uma vista pras pessoas. Vocês chamam esses seres de Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Mestre, Ser de Luz, Fraternidade de Luz, Comunidade de Salvamento das Estrelas, Fraternidade. Vocês chamam eles desses nomes e são os mesmos seres. Para vocês terem uma ideia, por isso que vocês morrem e não sabem o que virá da morte. Ou você acha que ele morreu, ele descansou? Não. Quando morre, aí é que vem um tormento. Aí é maravilhoso. Quando você vai pro outro lado, morreu, tava definhando num câncer. Nossa, o câncer era uma bênção na vida dela. Porque o que virá depois que desencarna, aí sim, esses seres lá não tem por que se esconder. Aí é que o martírio começa. O câncer era apenas, por exemplo, aquele câncer bem sofrido, era apenas um prazer em vista do que virá depois. O humano é idiota. Então, ele até falou pra mim, a gente gravou um áudio. Eu falei, vamos gravar um vídeo com você, pra você explicar para as pessoas. Esse tempo atrás, a gente esteve junto numa nave espacial. Eu estava com ele, uma nave gigante. Era grande a nave? Gigantesca. Gigantesca, né? Uhum. Narra... Era 15 galpão desse quarto que eu vi desses seres de tamanho. Michael, tive uma experiência com ele, ele viu a porta da nave abrindo, saíram os Dracos, que eram os guardiões. Exatamente, negros, bem os Dracos pretos, negros. bem pretos. Pai do céu. E o olho desse parecia um arco-íris, um trem rosa amarelado, um trem muito Tava bonito. eu e o Michael, nós dois, juntos. Foi. Porque eu tô treinando ele aqui, ele lá, e um dia ele, né, vai, talvez, quem sabe, fazer esse trabalho com muito mais eficiência que eu. A gente tá lá de frente a uma nave espacial. De repente a porta se abre. E ele, astralmente, a gente somos frios. E a porta era como mais ou menos, a largura da porta, mais ou menos do que uns 40, 50 metros. A porta se abre da nave. E eu e o Michael aqui, na ponta da nave. E ela se abre. E sai assim, como se fossem elevadores. Dois seres, mais ou menos, aproximadamente, de uns 50, né? uns 50 metros. Era Dracos. Dracos negros, mas bonitos, bicho. Bonitos. O olho deles, assim, tão brilhante, parecia ter um arco-íris, tanta energia. Saiu um... Dava pra ver mexendo lá a luz dentro. né? Saiu um, se posicionou para baixo, mirando para nós. Mas não para nos atacar. Saiu o outro, mirou para nós. Assim, nós parados, a porta aberta e os Dracos aqui. No canto da... Os Dracos mesmo, draconianos, Dracos negros. E eu e o Michael aqui. E de repente começa a subir seres. Que era 3 vezes maior que os Dracos. Os Argons. Os Argons.
eram umas 3 vezes maiores que os dracos negros. Os dracos negros pareciam criancinha perto. Era mais ou menos isso daqui, assim, ó, para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui é os dracos negros, 50 metros de altura. Era. E eu, Mike, parecendo 2 grãos de areia. Mas quieta aí que eles vão sair. E saem os seres, mais ou menos assim, não era? Era, desse jeito. Então, a gente batia aqui, meu dedo aqui é eu e o Michael. Menor ainda. Menor. Aí os seres saíram. Se posicionaram e de repente saíram outros seres. Era. E os dracos negros ficaram nessa proporção. Uhum. E aí foi nessa reunião que um dos seres disse pra mim parar de falar, que eu vou parar de fazer o trabalho. Sim. O que é que eles falaram? Você que viu junto de mim, se eu parasse de fazer o trabalho... Vai ser... Eles vão tirar você daqui de uma forma muito, mas muito... Como eu posso falar? Trágica. É pior ainda do que essa palavra trágica. Eles vão tirar você à força daqui, À sabe? força. É um trem muito... Uma palavra... Tipo trágico mesmo, só que tirar na porrada mesmo, sabe? E aí, tipo assim, se você parar, É. nós vamos te arrancar daqui. Você vai ver que é bom pra tosse. Se você parar esse trabalho, esse trabalho vai continuar enquanto nós quisermos. Falou pra mim e eu do lado dele, no espaço, na borda de uma nave. E o Michael junto, e o Michael olhando praticamente para todos ali, seres. E o que mais estranhou, o que ele mais admirou, o que você mais admirou? Os seres ou os dracos negros? Eu vou ser bem sincero, os dracos. Porque os seres eram todos cristais. Era. Levantaram 3 seres. É. Mas o Michael observava para os dracos. Ele ficou. O olho deles Os ali dracos todos posicionados numa posição tipo assim. E aí eu e o Michael, nós dois, parados em frente à nave. Sim. E eles conversaram, passaram outras mensagens que é só para nós, não convém a gente dizer, até pediram para que nunca fosse dito, era uma coisa nossa, e de repente esses seres entraram, que me parecia um elevador, e desceram, e de repente os dracos negros se posicionaram, voltaram, como se fossem sentinelas daquela nave, os dois se juntaram e desceu-se o que? Os dracos. E aí nós somos trazidos de volta. Foi. Não foi assim? Uhum. E tivemos muitas coisas que eles nos disseram. Então Michael é um adolescente que já está sendo trabalhado pelos seres cósmicos, pelas forças cósmicas. Quem sabe um dia ele não trará, eu falo para depende dele, aquilo que falta que eu possa não conseguir trazer. Mas o recado e a mensagem final é que jamais zombem e debochem de seres que vocês... E também que ficam bem de olhos firmes assim nos seus filhos. Não deixam sair sozinhos, é o principal. Não deixem eles fazer o que quiser. Não falo pra ficar trancando eles, mas ficar bem de olhos abertos neles. Porque depois do que eu vi hoje, cara, se eu tiver um filho aqui vai ser um milagre, viu? Porque eu nem quero ter filhos. Um forte abraço a todos vocês, muita paz e muita luz, grandiosos guerreiros cósmicos. Vou ficando eu aqui e o Michael, e a gente se vê aí num vídeo futuro sobre o que? Né? O nosso trabalho nos Chamados a Despertar ou no Marcelo Maris Consciência Cósmica. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos em paz e a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau.